Olá, aqui Joadir, novamente com os resumos da saga Operação Cavalo de Troia, com a série O Gigante da Galileia. Hoje com o vídeo número 45, dando continuidade aos 9, né? Falamos até agora sobre nove aparições de Jesus Cristo. Hoje vamos falar da 10ª aparição. Foi no dia 11 de abril, numa terça-feira, 11 de abril do ano 30 do século I. Horário, 8 horas da manhã. Local, dentro de uma sinagoga, uma igreja. Presente, né, as testemunhas. Lázaro estava ali, porque Lázaro tinha fugido para Filadélfia. Essa sinagoga estava em Filadélfia, ele tinha fugido para lá, porque tinha um mandado de prisão para ele também. Não só para Jesus, mas para ele também. Eu já falei isso na pregação. Estavam justamente falando dos reaparecimentos de Jesus na Cidade Santa. Estavam fazendo esse comentário quando um homem aparece. Entre aspas, sempre um homem. Um homem surge do nada e diz, abre aspas, a paz esteja convosco, fecha aspas. Então, o que ele diz ali? Para que aquele povo que estava ouvindo ele, mais de 150 pessoas, que pregassem essa informação dele, que pregassem aquilo que ele sempre divulgou, né? Que ele sempre pregou, que continuassem aquela pregação dele, falando do amor incondicional, né? O amor que não define cor, não define sexo, não define credo, não define raça. É o amor incondicional. Judeus, gregos, estrangeiros, etc. Então, ele aparecia para isso. Só falava isso. E algumas coisas aqui que ele fala. A iluminação de seus semelhantes, né? Afundados nas trevas espirituais. Todos sois filhos da luz. Percorrei, pois, o mundo todo, anunciando o evangelho da fraternidade de Deus e da irmandade dos homens. Todos somos irmãos. Fazei-o com todas as raças e nações. Sede prudentes ao escolher os métodos para a divulgação dessas verdades. Recebestes gratuitamente este evangelho do reino e gratuitamente o entregareis. Isso às vezes, isso não é fácil, não é feito, né? Abre aspas. Não temais, eu estarei sempre convosco até o final dos tempos. Deixo-vos minha paz. Fecha aspas. Dito isso, o homem desaparece da vista dos ali congregados. Duração, por volta de 3 minutos. 11ª aparição. 18 horas, dia 16 de abril, um domingo, do ano 30. Local, cenáculo da casa de Marcos. O mesmo local aonde foi feita a última ceia. É a segunda vez que ele aparece ali, né? Chamas das lamparinas começam a tremer com um vento, mas dessa vez elas não apagam, apenas tremulam e não apagam. Como que saído de uma parede, apresenta-se na sala um homem de carne e osso. Então aqui eu quero abrir um parêntese para dizer o seguinte. O que Jesus prega e ensina, principalmente agora, depois de morto, é que somos imortais. Ele fala isso. Ele reaparece. Isso quer dizer o seguinte, que quando nós morrermos, nós vamos para o mesmo lugar que ele foi.
no sentido de virar luz. Não fazer o que ele faz, o que ele fez, né? Reapareceu durante mais de 19 vezes, porque ele era um espírito muito superior. Ele era, não, ele é. Ele é, o nome cósmico de Jesus Cristo é Sananda. Ele está lá em 12ª, 13ª, sei lá, dimensão. Então nós estamos na terceira dimensão. Tem a quarta, quinta e tal, isso foi comprovado cientificamente até pelo próprio americano. Então, nós somos imortais. Uma imagem que eu costumo fazer, que é fácil de as pessoas assimilarem, é o Homem de Ferro. O Homem de Ferro é um industrial, simplesmente é um industrial milionário e tal, mas quando ele se veste, daquela armadura, ele se transforma no Homem de Ferro. O Homem de Ferro é ele por dentro manejando tudo. É apenas aquela carcaça, aquela tecnologia, não é? E a mente dele é que comanda tudo aquilo ali. Então, nós temos nosso corpo, mas tudo é comandado pelo nosso espírito. Por você, né? Você fala, é minha mão, meu corpo, meus pés, meu coração, mas você não diz ele, você fala eu. Então é você que comanda tudo isso. E esse corpo, ele é perecível. E que a revelação da verdade abra os olhos cegados pela tradição. Cegados pela tradição. O que era a tradição? O que vinha sendo pregado. Por isso que ele fala que são boas novas, né? Novidade daquilo que vem. Que vosso amor destrua os preconceitos engendrados pela ignorância. Os judeus exaltaram a bondade, os gregos a beleza, os hindus a devoção, os remotos ascetas o respeito, os romanos a fidelidade. É claro, ele não fala de americanos, né? Porque não tinha sido descoberta a América ainda. Ele diz, contudo, peço a vida de meus discípulos. Uma vida de amor ao serviço de seus irmãos encarnados. Fecha aspas. Então, ressuscitado, ele fala, Jesus, aquele homem que estava ali, né? Que era de carne e osso. Já era uma pessoa de carne e osso. Foi evoluindo, né? Conforme as aparições que iam acontecendo. Levanta os braços, né? Aquele homem, né? Aquele homem de carne e osso. Levanta os braços, as mangas deslizam e ele mostra a Tomé a pele limpa, sem sinal algum de feridas. E lhe diz, abre aspas, apesar de que não vês nenhum sinal de cravos, pois agora vivo sob uma forma que tu também terás quando deixares este mundo, que dirás aos teus irmãos. E agora, Tomé? O que você vai dizer? Estou aqui, ó. Não tem sinal nenhum. Estou aqui, inteiro, né? Mas, e agora? Você acredita? Exemplo, né? O homem se distancia, caminha até uma das paredes e desaparece. Duração, 4 minutos. 12ª aparição, 18 de abril, terça-feira, pouco depois das 20 horas, pouco depois das 8 da noite. Residência de Rode, ou Rodin, residência de Rodin, cidade de Alexandria, no Egito. Testemunhas, uns 80 gregos e judeus que compartilhavam dos ensinamentos do mestre. Quando um dos correios, quer dizer, o Davi Zebedeu, já falei sobre ele, era o terceiro irmão, era o irmão de João.
Jesus Cristo tinha 2 irmãos com discípulo. E tinha o Davi Zebedeu, que o ajudou muito, mas não era discípulo. Também era irmão de João, mas não era discípulo. Ele tomava conta de um correio, ou seja, dava as informações de tudo que estava acontecendo, principalmente depois que veio a ordem de prisão de Jesus, né? Ele informava tudo, o que estava acontecendo no Sinédrio, no templo. Então é chamado de correio, né? Então, um correio lá enviado por Zebedeu, citado, segundo Natan, diz textualmente: que a paz esteja convosco. Então ele fala, né, que o meu pai me enviou para que eu deixasse essa mensagem, que naturalmente não foi entendida, né? Mas que exorto a vocês, peço a vocês, que divulguem isso para todo mundo. Divulguem esse meu evangelho, essa minha palavra, isso que eu venho pregando. Divulguem isso. Saiam por aí falando com todo mundo. Não importa para quem, mulher, homem, não importa. Estrangeiro, judeu, grego, para todo mundo, para toda criatura. Todo mundo precisa conhecer essa verdade. Assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Todos sois chamados a difundir uma boa nova àqueles que se debatem nas trevas. Prestai atenção. Este evangelho não deve ser confiado exclusivamente aos sacerdotes. Fica aí para você pensar sobre isso, tá? Prestai atenção. Este evangelho não deve ser confiado exclusivamente aos sacerdotes. Em breve, o Espírito descerá sobre vós e vos guiará a verdade. E depois, e pregai esta grande notícia. E não vos esqueçais que estarei convosco até o final dos tempos. E o homem desaparece. Duração da presença: escassos 2 minutos. Basicamente, ele ficava muito pouco tempo. Nesse caso aqui foi 2 minutos. 13ª aparição. 21 de abril, sexta-feira. Pouco depois do amanhecer, 6 horas da manhã. Local: Praia de Saidã, no lago de Tiberíades. Testemunhas oficiais: 10 dos apóstolos. Faltava Simão Zelote. Então, ali estava também presente o cientista e aquele garoto, João Marcos, né? Que já falei várias vezes, segundo o cientista, vem a ser o evangelista Marcos. Estava ali presente. Então, um homem aparece na margem do Ian. É um lago, né? Às 6 horas e 30 minutos. O homem alerta os pescadores para jogar a rede de um certo lado. E eles fazem isso e voltam com as redes lotadas de tilápias. Tilápias era um peixe comum ali, no lago do Ian, né? Era um peixe comum ali. Então a rede volta lotada de tilápias. E ele fica com eles ali e só não come nada. Ele não come, não se alimenta. Por quê? Eu falo isso lá para o final dessas aparições, quando o cientista analisa aquele corpo, o corpo de Jesus. Ele é analisado cientificamente e você fica ligado que você que está me ouvindo, você vai ter esse conhecimento científico, como é que fica o nosso corpo depois que a gente morre. O nosso afirma logo, né, que era Jesus Cristo e tal, Jesus Cristo fica com eles ali. Ele chama André, André Zebedeu, irmão de João,
Aliás, desculpem, esse André aqui é o irmão de Pedro. André é irmão de Pedro. Irmão de João é Tiago. Tiago Zebedeu. Conversa com André, sutilmente anuncia a morte de Tiago, irmão de Jesus. Ele fala aqui, ó, abre aspas. Quando teus irmãos te dispersarem em consequência das perseguições, ser um sábio e prudente conselheiro para Tiago, meu irmão, pois ele terá de levar uma carga muito pesada que sua experiência não permite suportar. Fecha aspas. Ele fala irmão de sangue. Então, no rodapé da página 68 do livro, do volume número 6, diz aqui que a morte de Tiago, ao que parece, deu-se 32 anos depois, ou seja, no ano 62 da nossa era. Às 10 horas, depois de despedir-se, deixam de vê-lo. Duração, oficialmente, 1 hora, umas 4 horas. Esse dia, ele fica ali com aquele pessoal dele, discípulo, o cientista e tal, fica ali 4 horas. 14ª aparição, dia 22 de abril, é um sábado. Horário, hora sexta, meio-dia. Monte da Ordenação, hoje chamado de Monte da Bem-aventurança, ao norte de Queneret, Lago da Galileia. Testemunhas oficiais, os 11 discípulos. O que não se entende, abrindo aqui um parêntese, o que não se entende é que, na maioria das vezes, segundo o cientista, os discípulos estavam ali. Ou 10 ou 11. E dentre eles sempre estava Mateus, que é evangelista, e João, que é evangelista. E somente João fala 4 vezes apenas. Não fala dessas vezes todas que eles apareceram, gente. Bom, é isso. Então, quando ele surge ali, no dia 22 de abril, sábado, do ano 30, a meio-dia, todo mundo reconhece ele logo. É Jesus de Nazaré. Já não tinha mais dúvida, porque ele já estava completo. Já era nítido a presença dele. Tanto a presença física quanto a fala. Então ele levanta o rosto para o céu com voz grave. Pede ao Pai que cuide daqueles homens. Depois coloca a mão sobre suas cabeças. Então cada um, ele vai colocando a mão e falando uma mensagem. Por volta das 13 horas, retrocedendo até o centro do círculo, até onde estava todo mundo ali, né? Ele vai até o centro, até o meio deles e desaparece de maneira abrupta. Se desmaterializa, né? De maneira abrupta. Duração oficial dessa aparição número 14. 1 hora. Eu paro por aqui. Tem mais 5 aparições que eu falarei no nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Eu peço a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal. Ative aí a sineta para ser informado. Tão logo eu publico o vídeo, o YouTube te informa que aquele vídeo foi publicado naquele momento. Então você, se tiver tempo de ver naquele horário, você vê, mas sabe que se você não tiver tempo para ver naquele horário, já sabe que está ali. E são informações importantes, porque fala da vida após a morte, essa morte que a gente conhece. Gratidão profunda